Muito boa noite, caríssimos telespectadores da Record News em toda Santa Catarina. Hoje estamos aí com o último programa antes do Natal, com um convidado muito especial. Prefeito da maior cidade de Santa Catarina, Joinville, o empresário vitorioso Udo Deller, líder empresarial aqui em Santa Catarina, e que dentro de 10 dias estará passando o bastão do comando da cidade de Joinville ao prefeito eleito Adriano Borchay da Silva, que é o único prefeito eleito pelo Novo, Partido Novo, em Santa Catarina e no Brasil. Antes de fazermos a primeira pergunta, agradecendo ao prefeito Udo Deller, vai ser a última entrevista dele praticamente em semana do Natal. Mas então agradecendo a honra da sua participação aqui nos estúdios da NDTV na cidade de Joinville. Prefeito Udo Deller, obrigado pela presença mais uma vez e um abraço ao senhor. E gostaria já de plano, ao cumprimentá-lo, de saber como é que está a transição na cidade de Joinville. Moacir, muito boa noite, telespectador. Que grande prazer poder concluir esse meu mandato, podendo estar falando com um público maior através dessa entrevista que ora se inicia. A transição ela está em curso, ela está sendo extremamente amistosa já há 2 semanas. Existe uma equipe de 6 pessoas, um comitê ali formalmente constituída. Todas as questões já foram equacionadas, o secretariado, em boa parte, já acabou sendo escolhido, não existe mais nenhuma pendência e essa transição ela está sendo muito tranquila, até nos surpreendendo pelo detalhamento que se encontrou ao longo dessas últimas 2 semanas. O senhor tinha como candidato preferencial o deputado estadual Fernando Krelin, do MDB, que não passou para o segundo turno. Esse fato, de alguma maneira, criou algum ruído aí no processo de mudança na cidade de Joinville? Não houve nenhum fato que pudesse significar algum constrangimento. Ao contrário, nós tivemos aqui uma eleição de 2 turnos. O candidato do nosso partido ele não disputou o segundo turno. A escolha do eleitor foi uma escolha adequada. O Partido Novo ele apareceu com pouco espaço na televisão e no segundo turno essa foi a escolha do eleitor, que não aceitava mais o modelo tradicional e optou então pelo Adriano, que é um empresário, ele é íntegro, é competente e seguramente fará um bom governo e temos a convicção que fará um governo melhor do que o nosso. Doutor Udo, o senhor é reconhecidamente um empresário vitorioso, é um prefeito trabalhador, 2 mandatos, está no final do segundo mandato, ético, íntegro, mas a sua popularidade não termina em bons índices na cidade de Joinville, pelas informações que se tem. E o senhor não conseguiu levar o seu candidato para o segundo turno. Qual a explicação que o senhor tem para esse fenômeno? Bom, olha, Marcelo, que essa eleição em Joinville ela teve alguns aspectos curiosos. Nós tivemos aqui 15 candidatos, um número bastante elevado. Eu me recordo que no nosso primeiro mandato, eleição de 2012, eram 5 candidatos. Foram 8 candidatos nas eleições de 2016 e agora apareceram 15 candidatos. E nós tínhamos aqui uma das candidatas que participava dos quadros do MDB, a Tânia Eberhard, que migrou para um outro partido, fez 17.100 votos. O Dalmo Claro de Oliveira fez mais 14.000 votos. Se nós somássemos a metade desses votos ao voto do candidato do MDB, ele estaria no segundo turno. O resultado poderia até ter sido outro, mas procurei ficar afastado das eleições no segundo turno. Não participei de nenhum programa, de sorte que não houve nenhuma influência do governo que pudesse mostrar um resultado diverso já no primeiro turno. Doutor Udo, em 2018, o seu nome era cogitado no MDB para ser candidato a governador, mas o senhor teria que renunciar à prefeitura municipal. O próprio ex-governador Eduardo Pim Moreira defendia o seu nome para disputar o governo pelo MDB. O senhor se arrependeu de não ter renunciado para disputar o governo? Olha, nós colocamos o nosso nome, Moacir, à disposição nas últimas eleições, mas o partido optou por uma solução diversa, a respeitamos, e o resultado que conseguimos em Santa Catarina foi um resultado que não era esperado. O 17 acabou fazendo toda a diferença.
trabalhamos durante algum tempo, que estamos com essa disposição de ajudar Santa Catarina, mas essa não foi a escolha do partido. Continuarei no partido, ajudarei o partido para que ele ocupe um espaço cada vez mais no cenário catarinense e também no cenário nacional. Sendo prefeito 2 vezes de uma cidade como Joinville, com a importância econômica, eleitoral e política, qual o futuro do prefeito Udo Deller a partir do dia 1º de janeiro de 2021? O senhor está tendo disposição de disputar Assembleia Legislativa, Câmara Federal ou uma majoritária em 2022? Olha, Moacir, a partir do início do ano, isso eu já vinha fazendo ao longo desses nossos 2 mandatos, permaneço na situação de presidente do Conselho da Deller, também no Hospital Beneficente da cidade, e a partir do ano próximo dedicarei um espaço maior a esse compromisso que eu já tinha antes, e alguns outros projetos também estão em cursos no espaço do setor privado, mas estarei acompanhando aí esses desdobramentos políticos, porque acho que mudanças estão em curso, não é? O eleitor está acordando para a necessidade de mudança, porque o clientelismo político ele tem atrapalhado bastante. Os desvios de conduta, a corrupção está começando a perder espaço, felizmente, em nosso país. Isso também acontece em Santa Catarina, acontece nas cidades como um todo. O senhor nunca exerceu mandato parlamentar, só executivo e atividade empresarial. Mandato parlamentar, disputar Assembleia, Câmara Federal, Senado, de alguma maneira anima o senhor, não? Faz parte dos seus planos, não? Teremos agora as nossas próximas eleições em 2012, ainda é cedo para se visualizar o que vai acontecer até ali, poderão ocorrer até mudanças no calendário eleitoral, é pouco provável que isso aconteça, mas essa é uma das hipóteses que precisa ser considerada, e a partir, então, já no primeiro semestre do ano que vem, quem sabe, a gente poderá conhecer aí alguns desdobramentos maiores. Por hora, eu estou voltando ao setor privado e acompanhando os desdobramentos políticos que estão aí em curso. Prefeito, o futuro do MDB em Santa Catarina, em Joinville. Joinville está muito dividido, ficou dividido mais ainda agora na última eleição. Como é que o senhor avalia o quadro? Olha, essa divisão ela já era esperada, né? Quando nós temos uma eleição onde aparecem 15 candidatos, isso mostra que houve uma sede, mas dentro dessa sede de participação da vida política, nós percebemos um espaço ocupado pelo clientelismo político. Felizmente, o eleitor percebeu isso, tanto assim que nós tivemos 3 candidaturas fortes, que foram a da Tânia, a do Adriano e a do Fernando. Os demais tiveram uma participação meramente figurativa. Mas Joinville hoje é a cidade mais importante do estado, a população de 600 mil habitantes. Daqui a 25 anos, ou que sabe 30 anos, essa população dobra de tamanho, triplica a sua economia. Então, é natural que essas divisões elas aconteçam. Mas estou convencido de que essa eleição deixou um saldo positivo para a cidade. Prefeito Udo Deller, é verdade que o senhor está deixando 600 milhões em caixa para o novo prefeito de Joinville? 600 milhões em caixa para o novo prefeito de Joinville? Olha, felizmente, Moacir, deixamos a situação da prefeitura bem confortável. Quando nós subimos o município lá em 2013, tínhamos um passivo de 300 milhões, que levamos 4 anos ao longo do nosso primeiro mandato para que pudesse ser equacionado, e estamos deixando agora recursos da ordem de 850 milhões de reais para o prefeito que assume. Apenas em água e esgoto estamos investindo 535 milhões de reais, ainda temos mais 150 milhões para que possam ser investidos em outras áreas, especialmente na da infraestrutura, onde nós estamos acelerando agora a pavimentação. A saúde e a educação estão com as suas situações equacionadas. Joinville hoje ostenta o melhor IDH da saúde pública municipal do país, isso atestado pelo Ministério da Saúde, e o nosso INDEB, que avalia o desempenho da educação, hoje nós temos o melhor INDEB da região sul do Brasil. Então, essas 2 áreas, que são áreas importantes, estão totalmente resolvidas, e a pavimentação agora
caminha de uma forma bastante acelerada com os recursos que já estão disponíveis. E mais do que isso, o município hoje pode ainda buscar um endividamento de R$1 bilhão, ou seja, investimentos suficientes para tocar a infraestrutura, especialmente no que diz respeito ao sistema viário para os próximos 10 anos. Então, nós estamos muito tranquilos nesse legado que deixamos para o próximo governo. Prefeito, se eu entendi bem, o senhor falou, está deixando um caixa de 850 milhões de reais, é isso mesmo? E por que o senhor não aplicou esse dinheiro com obras importantes reivindicadas pela sociedade? É isso mesmo? Olha, veja bem, Moacir, isso não significa que esse dinheiro está guardado no banco para ser aplicado aonde quer que seja. Esse é um dinheiro carimbado. Ele será investido nessas áreas que eu acabei de mencionar. Uma delas, por exemplo, de água e esgoto, que são 525 milhões de reais, mais 200 milhões na infraestrutura com o sistema viário que avança. Esses recursos já estão disponíveis. Temos mais 40 milhões de dólares, são 200 milhões de reais para a construção da ponte que vai ligar o bairro do Ademar Garcia ao Boa Vista. São 200 milhões de reais que serão investidos ali. Isso ultrapassou os nossos 2 mandatos, mas esse dinheiro já está no caixa, está guardado, são 40 milhões de dólares. Essa ponte vai permitir com que se desafogue 25% do trânsito no centro da cidade e liga 2 bairros importantes, e mais do que isso, já faz parte do nosso eixo industrial leste, que vai permitir com que a carga pesada também não transite mais pelo centro de Joinville. Beleza, prefeito Dudeler. Estamos aí há mais de 9 meses da pandemia do coronavírus e ao longo desse período, desse ano todo praticamente, ocorreram algumas divergências entre a ação do governo do Estado e da Prefeitura. O que o governo estadual fez errado que a Prefeitura fez correto em Joinville para combater esse vírus? Olha, que boa pergunta, Moacir. Deixa eu aproveitar esse momento ímpar agora aqui. Todos nós sabemos que o compromisso constitucional do governo municipal é de destinar 15% do seu orçamento para que ele se destine à saúde. Pois bem, quando assumimos a prefeitura em 2013, o município consumia 33%. Nossa intenção era de reduzir esse percentual para 27%. Pois bem, hoje nós aplicamos na saúde 38%. Num primeiro momento, nos parecia que isso era injusto e, de certa forma, até perverso para com o contribuinte. Mas hoje nós estamos convencidos de que foi uma medida extremamente acertada, porque a nossa infraestrutura na área da saúde hoje seguramente é uma das mais seguras do país e nos está permitindo conviver com o coronavírus sem nenhum risco maior. A atividade econômica, ela acontece normalmente, todas as outras medidas cautelares estão sendo adotadas. A leitura é de que houve um equívoco por parte do governo do Estado no início da pandemia, que resolveu optar por um lockdown desnecessário. Depois de passados 2 meses, a população na faixa de risco começou a cansar, deixou as suas residências, ou quando o confinado permitia as aglomerações no ambiente domiciliar, e isso acabou atrapalhando ao invés de ajudar. Mas as coisas agora elas caminham para um ajustamento. Com esse aprendizado todo, o próprio governo do Estado ele já está aceitando uma flexibilização maior. E aqui em Joinville e na região, já que Joinville coordena as ações dos 9 municípios em torno da mostra, que está sendo relativamente tranquila. E qual é o diagnóstico hoje? O senhor está com a capacidade ainda folgada para o atendimento de pacientes do coronavírus, com leitos de UTI para o Covid-19 na cidade de Joinville? Olha, que boa pergunta, Moacir. Hoje, na verdade, nossa taxa de ocupação está próxima dos 100%. Mas o que significa isso? Hoje nós temos condições de aumentar o número de leitos de UTI de uma hora para outra. Temos respiradores suficientes, temos os medicamentos disponíveis, o espaço ele está aí. Se houver necessidade de se adicionar mais 10, 20 ou 30 leitos de UTI, podemos fazê-lo de uma hora para outra. Na semana que passou, acrescentamos mais 10 leitos. Então, mesmo que aconteça algum recrudescimento da Covid, esperamos que isso não venha a acontecer. Joinville está preparada para enfrentar essa situação, caso ela possa ocorrer. A Prefeitura de Joinville, através da Secretaria da Saúde, ofereceu tratamento precoce para a população de Joinville? Sim. O que acontece? Nós definimos protocolos, a medicação ela está à disposição do paciente, naturalmente com
consentimento expresso do paciente, temos avançado fortemente com a testagem. Isso tem dado resultados muito positivos. Estamos isolando sempre que as situações de risco estão sendo identificadas, tanto assim que nos últimos 10 dias, quando houve um recorde maior a nível de país, em Joinville, a situação ela se estabilizou. A situação continua gravíssima, mas não tem aumentado. E ainda com a possibilidade de, quem sabe, nesses próximos 2 dias, nós temos a situação da situação gravíssima para a situação grave. Então, estamos relativamente tranquilos. Quais foram as principais medidas que o senhor, como prefeito, e a sua equipe da saúde adotaram para compatibilizar aí as medidas de restrição, isolamento vertical e as medidas de garantia da economia local? Olha, o que se fez num primeiro momento? Quando o Estado optou pelo lockdown, nós tivemos aí um prejuízo forte na atividade econômica. As indústrias e o comércio, elas reduziram a sua capacidade de processamento ou de atendimento em 50%. Isso aconteceu ao longo de um mês e meio, e ainda a isso se somaram férias coletivas, e isso teve um impacto forte na economia. Mas logo depois disso, a economia ela se recuperou. Joinville estava preparada para essa recuperação. Hoje, todos esses 11 mil empregos que perdemos ao longo dos 2 primeiros meses de pandemia já estão totalmente recuperados. Prefeito, e há algum setor da economia hoje que ainda esteja negativamente na área produtiva aí? Olha, o que hoje ainda nos preocupa um pouco são as atividades voltadas para a recreação, do turismo. Então, esses eventos como feiras, exposições, ainda elas estão sujeitas à restrição porque fica difícil controlar ali a aglomeração. Mas também essa flexibilização está muito próxima. E com isso, então, de um modo geral, todas essas atividades que ainda sofrem um pouco estarão com o seu problema equacionado. Mas tem uma ainda, essa sim, essa não se conseguiu resolver, que é a questão da educação. As nossas creches particulares, as escolas particulares ainda sofrem um bocado. E eu acho que esse está sendo um outro equívoco. Hoje nós temos, por exemplo, a nossa orla marítima, não é isso, com uma aglomeração acima do normal, e as nossas escolas vazias. O mundo todo, não é isso, já voltou às aulas. Isso não vem acontecendo em nosso país, nem em nosso estado, e até em Joinville estamos com dificuldades para fazer com que as crianças voltem à sala de aula. Um dos setores da economia, do setor produtivo, da área industrial, que levou mais tempo a ser recuperado, pelo que eu sei na Fiesp, foi o setor têxtil, que é exatamente a sua área de conhecimento, a sua família, né, do grupo dele, daí de Joinville. Aliás, um dos pioneiros, né, na indústria têxtil de Santa Catarina, Joinville e de Santa Catarina. E esse setor já está completamente recuperado, as vendas estão bem agora no final do ano, prefeito? Olha que boa colocação, Marcelo. Na verdade, o setor têxtil sofreu muito no início da pandemia. E a empresa onde atuamos, com um quadro de quase 3 mil funcionários, tivemos o cuidado de manter esse quadro estável, concedemos férias, reduzimos a jornada em 25% durante um mês, e isso foi uma medida altamente salutar. Agora, com o mercado acontecido quando normalmente se trabalhava com a carteira de pedidos de 40 dias, hoje a empresa ela guarda uma carteira de pedido de 3 meses para serem atendidos. Isso mostra que a medida adotada pela companhia de manter o seu quadro foi acertada, tanto assim que o resultado da companhia nesse ano será superior ao do ano que passou. Gostaríamos que também o senhor se manifestasse a respeito da atuação do governo federal nesses últimos 2 anos. Mas, antes, vamos a um rápido intervalo comercial. Prefeito Udo Deller, da cidade de Joinville. Logo após os comerciais, retornaremos. Este é o Conexão ND pela Record News, depois da apresentação integral pelo portal ND+, veículos do Grupo ND em Santa Catarina e também as redes sociais
dentro da rede de internet. Presença do prefeito Joinville, Udo Deller, que dentro de 10 dias estará transmitindo o comando da prefeitura ao único prefeito eleito pelo Novo no Brasil, Adriano Bornstein da Silva. A pergunta que foi ao prefeito Udo Deller: sua avaliação sobre o governo Bolsonaro do ponto de vista político inicialmente. O senhor está satisfeito? O senhor percebe que o empresariado, a população de Joinville estão aprovando, estão rejeitando? Qual é a avaliação? Olha, essa é uma nova oportunidade que nós estamos tendo. Nós sabemos que o clientelismo político, quer dizer, o interesse político partidário nesse país, ela tem sido extremamente perversa. Via de regra, nós temos aqui essas posições de direita, de esquerda, extrema-direita, extrema-esquerda, e no Brasil nós inventamos, não é isso, um terceiro espaço que é o do centrão, que não decide nada, fica sentado em cima do problema e se esforçando para que ele não encontre a solução. E isso trouxe prejuízos inestimáveis para a população. Ou seja, as divergências entre o Poder Executivo, estou falando agora do governo federal, entre o Poder Executivo e o Congresso Nacional, têm sido imensas. Poderíamos ter avançado muito com a nossa reforma tributária, isso acabou não acontecendo, com reflexos que nos custarão uma fortuna daqui para frente, e isso não arrefece. Como se tudo isso não bastasse, os desacertos do Supremo Tribunal também acabaram ajudando, então esse conflito entre o Parlamento e o Poder Judiciário continuaram atrapalhando, e o Presidente da República com as suas posições pessoais contundentes, que também acabaram não ajudando muito. Não o presidente apenas, mas 3 filhos ao seu redor que nem sempre acabavam dando as melhores condições ao nosso presidente. Mas, de qualquer forma, estamos aí convivendo com a pandemia. Temos recebido advertências do mundo inteiro. Numa hora são as queimadas na Amazônia, de outra hora a questão da violência, assim por diante. Mas a verdade é que a economia mundial como um todo ela está arrefecida e o Brasil tem convivido com isso. Essa especulação em torno do dólar, que estava aí a R$ 5,80, todo mundo dizia que ia a R$ 6, hoje está em R$ 5. Isso mostra que a nossa economia ela continua pulsando. Se nós tivermos segurança jurídica, seguramente os recursos que sobram no mundo, eles estariam sendo canalizados para o país. Então, vamos torcer para que o Congresso e o Presidente da República se entendam e o Brasil volte a crescer novamente a taxas maiores. Prefeito Udo Deller, ainda em relação a essa sua observação sobre o Congresso Nacional que trava projetos, que leva meses e anos para poder decidir sobre questões vitais, mas a Justiça também, sobretudo o Supremo Tribunal Federal, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, a leitura aqui de Florianópolis, junto à população, vários setores políticos, é que os ministros estão fora da casinha, estão interferindo de maneira abusiva, na verdade, inconstitucional nas atividades do Poder Executivo. Agora mesmo o Ricardo Lewandowski, ministro do STF, decide cancelar a soberania brasileira, dizendo que qualquer vacina pode ser aplicada se for aprovada no exterior, sem considerar a Anvisa, entre outros absurdos, né? Edson Fachin cancela a isenção de tributo de importação para armas de última tecnologia para ser usada pelas Forças Armadas e pelo esquema de segurança nacional. Como é que é a avaliação disso aí em Joinville, sobre esse desgaste da Justiça por algumas decisões equivocadas e flagrantemente inconstitucionais de alguns ministros, doutor Udo Deller? Olha, Marci, como fico confortável com esse seu comentário. Concordamos plenamente que o Supremo Tribunal Federal está fora da casinha. No momento em que decide contestar um princípio constitucional, julgando se pode ou não haver uma segunda reeleição para a presidência do Senado e da Câmara, é porque alguma coisa muito equivocada vem acontecendo. E isso acaba nos dando um descrédito muito grande, não só internamente, sobretudo externamente. Se nós não recuperarmos a segurança jurídica lá fora, esses recursos não virão para o Brasil. E se isso não acontecer, estaremos correndo o risco de voltar aí a um crescimento menor e até com uma depressão, o que nesse momento é totalmente desnecessário. Então, essa postura do Supremo Tribunal Federal não tem ajudado, ao contrário, tem nos atrapalhado, porque os recursos que existem no mundo hoje são generosos.
Então, os investidores estão procurando qual é a área mais segura para se investir. E, seguramente, na América Latina, não existe espaço melhor do que o Brasil. Doutor Udo, ainda na avaliação da questão da economia, agora a partir de janeiro, como o senhor sabe, não vai haver mais o auxílio emergencial do governo. Aliás, ideia criativa da equipe do ministro Paulo Guedes, sem dúvida nenhuma, auxiliando as empresas para evitar dispensa de empregados, demissão em massa, o auxílio emergencial para esse grupo de milhões e milhões de brasileiros que são terceirizados, que não têm atividade, que são só de atividade informal, não têm carteira. E agora, com o fim desse auxílio, o senhor está preocupado como empresário, como cidadão brasileiro, que isso possa gerar mais desemprego no país? Olha, o que vai acontecer, Marcelo? Hoje, com a alta liquidez que nós estamos assistindo no mercado, ou seja, o governo injetou no mercado mais de 500 bilhões de reais. A isso se soma ainda a atividade do turismo internacional, que arrefeceu, ou seja, esses bilhões de dólares que nós deixávamos em Miami e em outros espaços da recreação, hoje ficam no país, mas esse excesso de liquidez, ele permitiu uma recuperação instantânea da economia, tanto assim que hoje chegou até a faltar alguns componentes. Por exemplo, na indústria automobilística, temos 2 ou 3 empresas que estão aí com férias parciais, por falta de peças. Hoje, a fila de espera para se comprar um automóvel. E isso enseja uma pressão inflacionária, que é preocupante no momento. Com o juro em torno de 2%, e com essa pressão inflacionária que está em curso, se nós sairmos novamente dessa taxa hoje confortável, estaríamos correndo um risco muito grande de desacelerar o crescimento para o próximo ano. Mas com esses recursos que hoje estão no mercado, o primeiro trimestre do ano que vem é pouco provável que vá haver alguma alteração. A economia passará a ser empregadora, novos postos de trabalho eles serão oferecidos. É preciso trazer a formalidade de toda essa economia informal que se acentuou agora com a Covid. E penso que esse é um momento bom. Temos pelo menos aí uns 3 meses para aproveitar esse momento e aí já plantar as medidas adequadas para que no segundo trimestre, para que cheguemos a meados do ano que vem, com a economia já respirando um pouco melhor, com o governo podendo administrar de uma forma mais adequada o déficit público, que hoje é trilionário. Prefeito, durante vários meses da pandemia, antes do impeachment, o governador Carlos Moisés da Silva era muito criticado pelo seu isolamento completo na Casa Agronômica, pela falta de diálogo com muitas lideranças parlamentares, com a imprensa e, sobretudo, com os prefeitos municipais. E o senhor, inclusive, teve muitos problemas, né, com a administração estadual de Santa Catarina nessa primeira fase. Depois do impeachment, parece que o governador mudou. Ele mudou também em relação a Joinville, ao diálogo com Joinville, com o prefeito do dele, com as reivindicações da sua cidade? Olha, que bom questionamento esse que se faz agora, mas para poder até esclarecer um pouco a população, em particular de Joinville. Nós, no início desse novo governo estadual, tivemos muitas dificuldades. O governador ele se enclausurou, não falou com ninguém, não apenas com o Joinville, e isso trouxe prejuízos inestimáveis. Até na própria Covid, quando nós podíamos dizer ao Estado que estávamos preparados para oferecer ajuda, aconselhamento, o governo do Estado se enclausurou e essa falta de comunicação ela trouxe prejuízos muito grandes. Bom, isso evoluiu para o impeachment, o desdobramento foi outro, e de uma hora para outra o governador ele muda a sua postura. Se ele efetivamente mudar essa postura, isso vai ser bom para o Estado, vai ser um esforço que ele vai ter que fazer, mas é pena que nós perdemos algumas oportunidades ao longo desse ano por essa clausura que, pela nossa leitura, não foi a melhor. Doutor Udo, com a sua larga experiência como líder empresarial, industrial de vanguarda aqui em Santa Catarina, com a sua empresa, com o seu grupo, conhecendo o nosso parque industrial e o brasileiro também, e depois também com essa sua experiência política, o que é preciso fazer urgente no Brasil hoje, hein, para gerar mais emprego, para a economia ir para frente? Onde é que está o erro? É a classe política, a justiça, é o executivo também? O que precisa ser feito na sua avaliação?
Olha, eu acho que nós sabemos que hoje no Poder Judiciário nós temos aí uma grande preocupação com o Supremo Tribunal Federal, mas eu acho que a preocupação maior é equacionar essa questão do Centrão, fazer com que o Centrão se posicione para que a gente possa cobrar, não é isso? De uma forma mais clara, mais possível, um posicionamento do Centrão, porque se o Centrão continuar insistindo nesse clientelismo político, seguramente esse ano que vem, que pode nos trazer boas oportunidades, ele poderá nos incomodar muito. Então, eu acho que o mais importante é que o Congresso mude a sua postura. E, nesse sentido, eu acho que o presidente da República está certo. Ele está provocando o Congresso Nacional. Ele está dizendo ao presidente da Câmara de Deputados, esse modelo ele não funciona, comece a decidir, se debrucem sobre a reforma tributária. No momento em que isso ocorrer, nós vamos perceber também que essa mudança de postura pode significar também um outro diálogo do Congresso com o Supremo Tribunal Federal. E isso permitir lá uma maior segurança jurídica do país. Aí nós teremos recursos que hoje são generosos, aguardando o local para serem investidos. Então, acho que a mudança maior ela está dentro do Congresso. É preciso que a gente consiga varrer do mapa esse Centrão que não ajuda nada. Joinville é uma cidade conhecida mundialmente por ser a única que tem uma filial da escola Bolshoi, da Rússia, né, com grande destaque nacional e internacional. E também, sobretudo, né, por um projeto anterior bem-sucedido, espetacular, que é o Festival de Dança de Joinville. Além disso, tem Juarez Machado, tem manifestações culturais extraordinárias. Doutor Dudele, a minha avaliação é de que a cultura, infelizmente, foi também uma grande vítima desta pandemia. Em Joinville, o senhor tomou alguma decisão, a sua equipe, para tentar segurar um pouco a cultura, a arte, valorizar um pouco, para dar algum tipo de esperança para a população, por favor? Olha, a verdade é que a cultura foi, quem sabe, uma das áreas que mais sofreu com a pandemia. Mas, felizmente, a Escola do Teatro Bolshoi ela tem seus recursos assegurados, convênios que já foram definidos antes da pandemia. O Festival de Dança, naturalmente, teve que ser interrompido porque não permitia as aglomerações, mas também com a sua situação totalmente estável. Os outros espaços culturais, esses não, esses ainda continuam sofrendo um bocadinho. Mas penso que já a partir de meados do ano que vem, com a vacina começando a ser aplicada aos poucos já no início do ano, a partir de meados do próximo ano, esse espaço cultural ele voltará a ser novamente mais bem acolhido. Prefeito de Joinville, doutor Udo Deller, mais uma vez agradecendo a honrosa presença do senhor aqui no nosso Conexão ND da Record News, do Grupo ND em Santa Catarina. Desejando ao senhor e à sua família muita saúde, um Feliz Natal, um ano novo aí com muitas felicidades para o senhor, para a sua família e, sobretudo, para a população valorosa, trabalhadora, ética, honesta da cidade de Joinville. Um grande abraço e obrigado mais uma vez. A palavra é sua para encerrar esse programa. Olha, Moacir, que feliz essa oportunidade que estou tendo de poder encerrar aqui o nosso mandato, tendo essa entrevista consigo. Tenho um grande apreço pela sua pessoa, pela forma responsável e competente com que leva as notícias para a nossa gente. E quero também aproveitar aqui esse momento para desejar a todos que tenhamos aqui um bom Natal, que cuidemos tanto quanto possível nesse isolamento em torno da Covid e que o ano que vem seja mais generoso do que esse ano que está por terminar. Muito obrigado. Um abraço, boa noite a você, caro telespectador, que nos acompanha até esse momento, a você, a sua família. Em primeiro lugar, muita saúde. Segundo, paz, felicidades neste Natal e durante todo o ano de 2021. Forte abraço e obrigado pela audiência.